Fanfarra Operária convida. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Fanfarra Operária Convida. Hoje, desta vez, temos novamente os convidados o Sr. André Nunes, muito obrigado por ter cá novamente, e temos também a acompanhar o Sr. Luís Lopes, a representar o Artefato. Em voz temos João Gomes, eu próprio, tem aqui Álvaro Machado, tem aqui na assistência o Sr. André. Muito obrigado também ao Rádio Clube por nos dar esta voz de poder falar daquilo que nós gostamos, que é de música e de filarmónica. Começo, se calhar, a falar um pouco aqui da Sociedade Filarmónica Rainha de Santa Isabel das 12 Ribeiras. Eu acho que disse perfeitamente bem. Porque a gente, a última vez que nós falámos aqui neste programa, falou-se do concerto de Marco Paulo e o antes do concerto e a divulgação do concerto. E agora eu faço o contrário, eu faço o depois do concerto. Como é que foi este espetáculo? Como é que correu? Primeiro de tudo, boa tarde a todos e agradecer o convite ao programa Fanfarra Convida para estar aqui presente. Foi bastante agradável. A expectativa era grande da nossa parte. Acho que depois, ou seja, foi uma altura um bocado complicada, que foi a altura de eleições. E a divulgação não foi perfeita e a gente esteve ali até a semana antes, uma semana e meia antes, sem saber o que é que ia acontecer, mas depois começamos a fazer alguma divulgação interna dos ensaios e o Teatro Angarense estava praticamente cheio, sem ser ou seja, se havia lugares vazios era nos camarotes lá de cima. Depois os convites começaram a surgir, já estivemos presentes no Auditório de Ramo Grande, temos algumas novidades que ainda não podem ser reveladas porque ainda não são oficiais, ainda para 2026, já tivemos abordagens inclusivas para fora da ilha, para os Açores e para Portugal continental, que são sempre difíceis de concretizar porque um espetáculo destes que tem cerca de 55 pessoas em palco, pessoas que para lá da Filarmónica têm tudo e mais alguma coisa na ilha, portanto para arranjar uma data para se fazer uma coisa dessas não é fácil, mas foi bastante, acho que foi bastante positivo, acho que foi a prova de que as filarmónicas também conseguem fazer este tipo de trabalhos, que é um trabalho de bandas, ou seja, Marco Paulo era cantor e tinha a sua banda e qualquer pessoa pode fazer um tributo a Marco Paulo e fazer o espetáculo, mas a gente entendeu que ia ser uma filarmónica a fazer e acho que é possível fazer esse tipo de trabalhos e é diferente acima de tudo. Eu tive o privilégio de ouvir algumas partes do vosso concerto. A gente sabe o trabalho que houve ali por trás, porque já falamos também disto, não é? Mas falaste muito bem que houve dois concertos, um no Teatro Agrense, um no Ramo Grande, na Praia da Vitória. Houve diferença entre os dois? Houve mais dificuldade ou foi muito mais fácil? Porque no fundo é um replay daquilo que foi. Houve mais à vontade, acho que a palavra certa é houve mais à vontade. Aqui a grande diferença é que houve mais ensaios para o Teatro Agrense do que para o Ramo Grande. O Ramo Grande a gente fez 2 ensaios, se não me engano. O Luís também esteve connosco, acho que foram 2 ensaios, porque estava montado. E as coisas até ao dia do concerto não estavam tão seguras como estavam para o Teatro Angarense. O Teatro Angarense houve um trabalho claro para aquilo e só tínhamos aquilo na altura do Marco Paulo. Foi na altura do Ano Novo, a gente teve concerto de Natal uma semana e meia antes, foi um Natal completamente a correr. Mas depois no dia sentiu-se muito mais à vontade, principalmente os Marco Paulos, que estavam a interpretar a personagem do Marco Paulo, muito mais à vontade em palco e essa energia depois transmitiu-se quer para a Filarmónica, quer para a banda de apoio que a gente tinha em palco. Claro que sim. Vou passar aqui a palavra um bocadinho ao Luís, senão vai ser que não esteve aqui a fazer nada. Luís, como é que foi ser Marco Paulo? Como é que foi ser Marco Paulo? Antes de mais, agradecer o convite para estar cá hoje convosco. E foi uma experiência única, não é? Foi a primeira vez, mas foi bastante especial e claro que junto de amigos e desta filarmónica que também já havia, ter a oportunidade de ter feito já outro tipo de trabalhos no mesmo âmbito, foi fácil encaixar, digamos assim, uma vez que a gente já se conhecia e já sabíamos a logística e a organização, como é que se ia processar, portanto foi sem dúvida uma experiência muito boa. Não foi difícil ser Marco Paulo?
Não foi difícil ser a Marco Paulo. Confesso que foi. Tivemos que realmente fazer aqui um trabalho de escolha dos temas enquadrados nas 4 vozes masculinas e claro que depois tivemos essa avaliação do quais seriam os temas que se adaptavam melhor às vozes que nós tínhamos que nós tínhamos neste concerto e claro que também depois o enquadrar dos tons das músicas e dos arranjos com a Filharmónica, aqui também há sempre um trabalho de parceria, não é só também para quem está a cantar, mas também a gente colocar-se na pele dos músicos e tentar aqui arranjar um meio termo que no fundo facilitasse ou que fosse uma mais-valia tanto para o cantor como para a Filharmónica. O André falou numa coisa que supostamente não pode divulgar, mas eu aqui vou tentar puxar sempre para alguém. Tem saudades então de ser Marco Paulo? Sim, já foram dois concertos e a verdade é que, tal como o André acabou de referir, a cada concerto que nós fazemos, cada vez mais ficamos já à vontade, nem que seja até para fazer com os movimentos de microfone que eu fazia, que no primeiro concerto ficamos um pouco mais constrangidos, mas sim, o bichinho está lá. Sim. E acho que, acima de tudo, foi um excelente trabalho por parte da organização da Filharmónica e acho que, sem dúvida, que é um projeto que, e fazendo referência a um ano de saudade, o ano de saudade ainda não passou e se eventualmente houver mais alguma oportunidade, porque não? Pronto, depois visto não consegui tirar muita coisa dali. Vais ficar com 2 anos de saudade. André, para quem não assistiu, como é que pode assistir então a isto? Já que não diz? Não, é assim, portanto, como é que pode assistir? Primeiro a Vitec fez uma reportagem. Fez uma pequena reportagem. Não, eu acho que não, ou seja, isto mais tarde ou mais cedo vai ser público e não é nada de outro mundo. A gente vamos estar presentes nas São Joaninhas. Eu estou só a brincar. No palco da Praça Velha. Não sei bem agora a data em concreto, mas vamos estar presentes nas São Joaninhas após um dos desfiles que haverá. E portanto a oportunidade será aí, principalmente para os imigrantes que com certeza devem ter alguma curiosidade em ver este espetáculo, vão ter a sua oportunidade noutro contexto. Vai ser um contexto ao ar livre, não vamos ter o Ed Wall, por exemplo, por causa da possibilidade do tempo não ajudar, e só isso tira um bocado do efeito daquilo que era o espetáculo em si, mas noutro contexto acho que vai ser interessante e acho que a Praça Velha vai encher para ver este espetáculo. Claro que sim, não duvido disso. Antes de fazermos a pausa e antes também de falarmos daquilo que nós queremos falar, porque vamos apresentar outro cartaz, a única pergunta que eu faço que é: gostavas de repetir isto ao longo do tempo ou achas que está a chegar a uma altura em que vou repetir como estavas a dizer que ia acontecer e depois vamos a outro projeto? Eu acho que tudo tem o seu tempo. E eu acho que no meio onde nós estamos com tanta pouca gente e onde toda a gente se conhece uns aos outros e toda a gente quase que se ajuda uns aos outros, é normal que estagne o projeto, porque as pessoas, ou seja, eu vou ver uma vez, vou ver duas, mas não chega uma altura que não vou ver mais, não é? E o meu pensamento é o pensamento, acho que de grande parte das pessoas. Há sempre aqueles 3 ou 4 que são os chamados os viciados, os adeptos que vão para todo o lado, como se costuma dizer. Mas regra geral, acho que claramente é um projeto que nasceu, já foi lançado aqui à ilha. É possível que num futuro, não sei quando, possa até sair da ilha, mas que tem que ser seguido de outro tipo de projetos até para auxiliar os músicos a trabalhar. Claro. Se for sempre a mesma coisa, ficam fartos. Bem, vamos fazer a nossa primeira pausa musical. Vamos ficar com uma marcha de rua que tem titulada como Saudação Belinho, de Alexandre Fonseca. Até já.
continuar a nossa conversa e vamos para o principal objetivo deste programa, que é mais um concerto, desta vez também com os Artefact, porque já fizeram um na igreja do museu, se não estou em erro, mas desta vez um bocadinho se calhar diferente. Vai ser no dia 4 de Abril às 21h30 no Teatro Angrense, em que os Artefact também convidam um cantor, Marco Rodrigues, e juntamente, obviamente, com a banda de Rainha Santa Isabel das 12 Ribeiras. Como é que surgiu esta ideia? Portanto, eu acho que eu vou meter o principal aqui em cima da mesa e depois vou passar a batata para o Luís. Eu acho que o segmento é como estavas a dizer bem, já não é a primeira parceria que os Artefact fazem com a Filarmónica das 12. No concerto de primavera foi a Filarmónica das 12 a convidar os Artefact a estarem presentes no nosso espetáculo. Desta vez é ao contrário, o espetáculo é organizado pelos Artefact, eles é que são os promotores do evento com a parceria da Câmara Municipal, e convidaram o Marco Rodrigues, e a Filarmónica Rainha Santa Isabel das 12 Ribeiras já está presente, portanto eu acho que ele é a pessoa certa para... Como é que surgiu a ideia? Exatamente. Como é que surgiu a ideia? Pois, isso vem na sequência realmente dessa parceria que já havia sido criada. Já tivemos a oportunidade de realizar dentro desse contexto, não é? 2 grandes concertos no Teatro Angrense. O terceiro foi realmente na igreja do museu, a convite por parte da Rainha Santa Isabel das 12 Ribeiras, e achamos que o nosso próximo concerto devia ter aqui outro trunfo integrado no âmbito ou no mesmo contexto daqueles que já havíamos realizado no Teatro Angrense, em que grande parte dos músicos até da sociedade já tinham feito connosco também. Depois veio aquele do museu e a gente achou que era a altura de nós convidarmos ou integrarmos aqui um convidado, e no fundo que a gente também desse aqui a oportunidade à Filarmónica de vivenciar esse momento, porque esse convite neste caso é o Marco Rodrigues, não é? A Artefact de Marco Rodrigues e Rainha Santa Isabel, não é de todo fácil a organização do concerto. Temos aqui uma logística muito grande, envolve custos que se calhar não passam da cabeça de muitas pessoas. Estamos aqui a falar de um palco bastante recheado a nível de música, e quando nós convidamos um artista internacional e nacional, com o nome que ele tem, não é? Que toda a gente o conhece, tem feito um excelente trabalho na área do fado, é um dos artistas nacionais mais reconhecidos. Nem sempre é fácil articular toda essa logística, desde o transporte dos instrumentos, desde a data, desde também a abertura deles em confiarem numa Filarmónica de cá, neste caso da Ilha Terceira, num grupo local que é a Ilha Terceira. Nunca cantámos juntos, nunca tocámos juntos, e essa parceria não é de todo fácil, nem é tão alcançável como a gente agora vê no cartaz, porque não, parece tudo muito fácil. Tiveram essa ideia, mas isso não... Chegar ao objetivo principal. Para chegar a esse cartaz há muita pedra a partir, e sem dúvida tivemos aqui o apoio também e o desafio por parte da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, e nós, como grupo promotor e organizador do evento, temos um trabalho acrescido, não é, na gestão de toda essa logística e de toda essa organização, mas penso que será de todos uma oportunidade não só para o grupo Artefact, e o objetivo era também esse, que fosse algo que marcasse aqui a Filarmónica, no sentido de também eles já nos deram algumas oportunidades ao grupo, e já rechearam bastante os nossos concertos, e acho que é a altura da gente também lhes agradecer por isso. E eu tenho a certeza que dentro daquele leque de músicos que a Filarmónica tem, alguns bastante jovens e novos, acho que é um concerto que fica para a história e para a história daquela instituição. Se calhar até posso dizer que se calhar é a primeira Filarmónica a fazer um espetáculo assim com um artista de renome e a tocar para ele. Para nós é especial, mas eu acredito que para a Filarmónica é quase ainda mais, porque eles vão estar a tocar arranjos feitos pelo Walter, não é? Com a estrutura musical e o tom, não é? Do Marco Rodrigues, mas a tocar para esse artista, e eu acho que para eles é um desafio, e vai fazer parte do currículo da instituição, digamos assim. Os Artefact são conhecidos por não serem um fado comum, dão alguma frescura, outra vertente ao fado. Porque é que
incidiram por outro caminho de não o fado tradicional e que obviamente sugere a juntar-se a bandas filarmónicas a dar outros espetáculos que se calhar o fado em si não o traz. Exato. Nós mantemos e respeitamos muito a essência do fado, e ele é património material. Acho que devemos ter algum respeito por ele, e é sem dúvida a essência do grupo. Mas claro que o grupo destaca-se talvez por adaptações que não são fados. Tenho que ser sincero, às vezes até discutimos isso em banda, ou então agora vais levar essa música e nós somos os arte fado. Mas acho que não temos que estar presos exclusivamente àquilo. E até, pronto, aqui o convidado especial, o Marco Rodrigues, é o próprio, sendo fadista restete do nosso país. Ele próprio canta temas e cria originais que não são de todo propriamente um fado, mas que depois na construção e no toque vocal que ele dá às músicas, aquilo acaba por ficar um fado. Estou-me a lembrar até tem uma música que chama-se O Sol de Rock, ou seja, há aqui uma mistura de rock com o fado, e neste sentido, ao também surge, por ser esse tipo de pessoa que se enquadrava aqui com um grupo, que é ela arrisca e realmente não fica preso exclusivamente ao fado tradicional. Até há temas que são muito tradicionais em que ele faz adaptações e torna aquilo bem mais moderno, e o grupo decidiu, pronto, e agora a resposta à tua pergunta é ir por esse caminho, exatamente por isso. Acho que quando nós temos as duas vertentes é mais fácil cativar o público, e até para nós. Nós ainda outro dia não, quando estávamos nas escolhas dos temas para esse novo concerto, vamos levar tudo, pronto, são temas todos novos do nosso repertório, e quando estávamos na escolha deles percebemos que o repertório estava até um bocado pesado, apesar das adaptações e dos arranjos, tinha ali uma parte que era a remeter mais para um fado tradicional, independentemente dos arranjos, e num instante demos logo a volta à situação e tivemos que colocar temas animados que puxam pelo público e que cativam também outro tipo de... os mais novos, que é mesmo assim. E eu acho que essa junção de o fado moderno com o fado tradicional, acho que é sempre um bom trunfo, e eu acho que cabe também ao grupo decidir isso, e nem todos concordam. Até lá há aqueles sempre os mais tradicionalistas, já quem gosta de arriscar mais, mas acho que essa junção é fundamental. Levantaste um bocadinho o véu e falaste que os arranjos são do Walter. Mais uma vez, quem é que chateou o Walter para fazer arranjos? Fomos nós. Desta vez não foi as 12 vezes a chatice. Mas claro que já, aliás, o Walter é sempre inserido em todos os nossos projetos, digamos assim. Já tinha feito vários arranjos para o grupo, até originais, e pronto, neste sentido facilita um bocadinho a logística. O Walter é um homem cheio de trabalho e já estamos habituados também a lidar com a sua forma de gerir e de organizar os espetáculos a que ele se propõe, e ele nunca nos desiludiu. Queria sempre arranjos que o grupo identifica-se acima de tudo, e ele, a verdade é que tenta criar sempre algo que se adapte aos nossos músicos, que se adapte às nossas vozes, e sem dúvida que pronto, só poderia ser o nosso compositor, não é? Para a elaboração de mais uns arranjos. Para além de trabalho que ele tem talento, e isso nota-se cada ano que passa. Ele tem evoluído imenso. Satisfaçam-me a curiosidade, esta relação entre 12 Ribeiras e arte fado vai muito para além da amizade. Isto como é que surgiu? Como é que surgiu? Portanto, o Arte Fado já teve o número de uma farmónica, já teve 15 pessoas, 13 para aí. Neste momento são 8, não estou em erro. São 8, 9, 8 e meio. Está a crescer mais uma pessoa, mais uma novidade. Pensava que era porque o João era pequenino. Não. E um dos vocalistas da banda é das 12 Ribeiras, e por consequência é meu amigo, e portanto uma mão leva à outra. O facto de ser amigo dele, depois acabei por me tornar amigo do Luís,
E depois isto é tudo uma questão de oportunidades. Na altura que a gente foi na altura, como o Luís disse bem, eles já tinham feito 2 concertos no Teatro Tangrense, onde tiveram um grupo de músicos, e nesse grupo de músicos alguns dos músicos eram da Filarmónica das 12 Ribeiras. E depois foi uma questão de oportunidades. No concerto de primavera, na altura, a direção do momento, em conversa comigo, para se criar um espetáculo, e na altura a ideia que me surgiu foi juntar os Artefado à Filarmónica, e a partir daí criou-se esta bola, reforçou-se esta amizade que também veio temos até lá o hoje. Jerry, que pronto, é da freguesia. Agora é da freguesia, exatamente. E claro que eu acho que também essa amizade resulta talvez da confiança que foi depositada e na forma como se organizou, na química que se criou, e neste sentido facilita muito, muito mesmo a nossa logística. Eu acho que também a Filarmónica Rainha Santa Isabel acho que tem dado provas de que quer arriscar. Se nós dizemos mata, eles dizem-nos follow. E eu sei que abraçar um projeto ou esse tipo de concerto não era fácil. Há aqui também um timing. Pronto, acabamos de vir todos do Carnaval, em que cada um tem os seus grupos. Vem aí um festival de filarmónicas e preparar todo esse concerto com um artista de fora que não está cá para ensaios, com músicos, com as cordas de Artefado, com as cordas do Marco Rodrigues. Isso é uma logística muito, muito mesmo grande. Mas realmente essa filarmónica tem esse espírito. Eu acho que eles têm dado provas de que estão talvez no caminho certo das filarmónicas. Adaptam-se ao contexto local, não é? Mas tentam ir mais além, e eu acho que no fundo é isso que também dá motivação e dá um nome àquela casa, e tem a aderência que tem por parte, pronto, a nível da formação musical, porque eles realmente empenham-se e fazem questão em participar nesse tipo de eventos. Ainda outro dia falava com alguns músicos da Filarmónica, os mais novos, que estou aqui com um projeto também na minha área de trabalho nas escolas, e que estou a seguir alguns em contexto de sala de aula, e eles diziam-me, pá, quando se junta os Artefado connosco, é sempre uma motivação extra, sentem outro rigor, outra importância, e é pronto. Há um caso de uma pessoa que o momento da vida dela foi a primeira viagem que fez com a Filarmónica. Sim, exatamente. Ou seja, são marcos muito importantes para eles. São as primeiras viagens, as primeiras saídas, a primeira vez que tocaram no Teatro Tangrense, a primeira vez com um artista nacional, a primeira vez com vozes e filarmónica, e neste sentido acho que motiva-lhes muito a continuar e a trabalhar e a estarem presentes de uma forma assídua na instituição, neste caso na Sociedade das 12 Ribeiras e na Filarmónica. Sem dúvida, isso é uma chave para o sucesso. Vamos fazer mais uma pausa musical. Desta vez vamos ouvir uma marcha fundo, porque infelizmente estamos na quaresma e a gente não vai fugir muito à regra, e vamos ouvir uma peça intitulada Uma Lágrima, de José Afonso.
voltamos depois desta marcha fúnebre da Quaresma, que o Álvaro muito bem adora estes factos tens, mas não vamos fugir aqui muito ao assunto. André, eu pergunto a ti como é que está a correr os ensaios, visto que falta uma semana. Difícil. Como a gente estava a falar há pouco, antes de dar esta marcha, e o Luís estava a dizer e bem, a Farmónica e eu, que sou o Big Boss, como se costuma dizer, ou seja, isto é da mentalidade de cada pessoa. Há pessoas que jogam mais na defensiva, há pessoas que gostam de manter o meio termo e há pessoas que gostam de arriscar, e eu sou uma pessoa que gosta de arriscar. E portanto a Farmónica das 12 Ribeiras nestas últimas semanas está a fazer algo que é difícil de fazer. Estamos a preparar 2 repertórios completamente diferentes, completamente opostos. É fazer um ensaio hoje de um repertório, amanhã de outro completamente diferente. Vamos estar presentes amanhã no Festival de Bandas do Porto Judeu, com um repertório um repertório de banda, totalmente pronto e diversificado para esse festival, e ao mesmo tempo temos a preparar este concerto que falta uma semana, faltam 4 ensaios, 2 deles com o Marco Rodrigues, ou seja, já não são ensaios, já são montagens só, já são copiar, já são covar com cola para ver se chega tudo até ao fim, e tem sido difícil e desafiante, porque como já se falou aqui por alto, o Marco exigiu, foi uma das poucas exigências que ele fez, que os temas fossem tocados na sua tonalidade original, e o que faz todo o sentido, os temas são dele, só que são temas com tonalidades muito difíceis para a Farmónica, ou seja, os arranjos estão feitos. Eu que disse ao Walter na Complix, tenta fazer coisas fáceis de montar, porque a gente vai ter que olhar muito para as notas que tem para tocar, e um dos temas que a gente vai tocar, por acaso já tínhamos feito no concerto de primavera com o Jardim de Fado, o Tempo, que é mesmo do Marco Rodrigues, e na altura o tempo está, para quem é músico sabe o que é que eu vou dizer, o tempo está em si maior, e a gente pediu para meter em si bemol, dava uma vantagem brava aos músicos, e o Jardim de Fado fizeram essa vontade à gente, e assim ficou. O Marco Rodrigues disse que não podia ser de maneira nenhuma. A gente ainda o Luís fez um choradinho a ver se calhava, mas não calhou. E a gente voltamos para a tonalidade original da peça. E a primeira vez que eu ouvi e trabalhei no tom certo é do zero. Foi um tema que estava trabalhado, pronto a chegar ao ensaio e a montar com o Jardim de Fado, e depois com o Marco passou a ser um tema a montar do zero. Isso cria boas coisas, faz com que os músicos ganhem bagagem e estaleca, e quanto mais, isso tem a ver com o arriscar, quanto mais a gente muda e diversifica o repertório, mais os músicos ganham andamento e rodagem para trabalhar as coisas. Tem sido difíceis os ensaios, difíceis nesse aspecto. A gente depois, quando pega a juntar as coisas todas, torna-se tudo muito, muito fácil e muito fluido. São pessoas que se conhecem, a gente já sabe mais ou menos onde é que tem que parar, onde é que não tem, onde é que tem que acrescentar, onde é que não tem. Como em tudo, o nosso grupo tem lacunas, o grupo do Jardim de Fado também tem lacunas, a gente arranja-se uns com os outros. A gente arranja-se uns com os outros, eles já sabem onde é que tem que aumentar um bocadinho o volume para abafar algumas coisas nossas e vice-versa. Portanto, acho que é um trabalho já normal de se fazer. Luís, estás ansioso para conhecer o Marco pessoalmente ou já tiveste esta oportunidade? Não, nós nunca nos conhecemos, nem nesse contato, porque isso envolve aqui uma equipa muito grande, a equipa técnica, e a equipa, o staff dele é que entra em contato connosco artefato, mas não estou propriamente ansioso, pronto, posso dizer que estou ansioso em relação a como é que isso vai montar tudo e como é que vai decorrer os ensaios, se realmente vai correr tudo bem como que está no guião, não é? Como está planeado, porque planear coisas às distâncias, às vezes, quando estamos no contexto real da situação, às vezes há pequenas adaptações que são necessárias fazer. E neste sentido, sim, estou curioso também para ver as nossas vozes com as dele, os músicos dele com os nossos e filharmónica. Sim, vai ser.
Já está aqui a despertar a curiosidade de depois ver isso tudo junto. É porque nós estamos a preparar isso tudo por partes, ou seja, a artefado de um lado, filharmónica do outro e marco do outro. E depois já estamos agora num processo em que estamos a artefado com a filharmónica, mas depois ainda falta a parte das cordas dele, ainda falta a parte da voz. Isto, só para meter mesmo o ponto final, não há lacunas no artefato. Claro que há lacunas e bastantes, e fazem parte, porque é verdade que nós somos um grupo amador, até pronto, dentro dos artefatos há pessoal que realmente se dedica muito a sua vida à parte da música e até que faz parte e é referência também noutros grupos, mas nem todos, e claramente eu acho que também é isso que dá aqui uma química interessante ao grupo. Nós é um grupo que não nasceu do zero, podemos dizer assim, já passou por várias fases. Acho que já deu bastante à cultura e às festas locais cá. Já tivemos a oportunidade de ir aos Estados Unidos da América, fazer assim algumas viagens grandes. No próximo fim de semana vamos estar em São Jorge para um concerto também com a filharmónica, e claro que pronto, que isso cria currículo, mas agora estamos numa fase nova e realmente a Maria também foi mãe, eu também fui pai, e às vezes o tempo fica um bocadinho apertado, e até estamos nesse registro de se calhar diminuir aqui as atuações no verão, não é? E da gente quer só um projeto assim maior, de forma anual, ou sempre que a oportunidade surgir. Falaste de uma palavra muito importante, foi a palavra amadora, visto que isto é tudo feito por amadores, sem ofensa a ninguém. Isto se calhar motiva muito também a banda a querer fazer este tipo de eventos por ser algo fora da caixa, entre aspas. Eu acho que cada vez mais, e basta, eu vou-te a dizer, quem é músico amador sabe disso, cada vez mais o que alicia uma pessoa a ir para a sala de ensaio é fazer algo diferente e não fazer outra vez a mesma coisa. Todos nós gostamos de tocar marchas graves, uns mais do que outros, uns têm que tocar porque têm que as fazer, todos gostamos de tocar marchas de desfile, todos gostam de tocar repertório de concerto, mas o repertório de concerto a gente pode tocar hoje, pode tocar em setembro, pode tocar para o ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 20. Este tipo de espetáculos aparece muito raramente, e esse aparece. Felizmente a gente tem conseguido com que eles apareçam e tentemos agarrá-los todos ao máximo, mas é o que o Luís estava a dizer há pouco. Eu acho que para as pessoas, e principalmente para a malta jovem, o que essas pessoas precisam para aparecer nos ensaios e para terem vontade de trabalhar é saberem que vão chegar ao ensaio, vão ver gente nova, vão ver instrumentos novos, vão ver outro tipo de música, vão ver vozes a cantar extremamente bem, sem ser o Luís. Os outros cantam bem. É tal e isso é que os faz ir para o ensaio. Achas que os motiva para... Sem dúvida. Até a mim motiva, que sou maestro, a mim motiva-me fazer um trabalho diferente. Eu tive ensaio ontem com um repertório, hoje tem com outro, e não tem nada a ver. Exato. O que é que a gente pode esperar mesmo deste evento? O que é que nós podemos esperar desse evento? Queres começar, André? Eu posso começar. Eu acho que podemos esperar um espetáculo rigoroso. Eu acho, acima de tudo, que é a palavra que se enquadra, e eu acho que vai ser imponente juntar todos esses músicos todos num arranjo único. O próprio Teatro Angrense já é uma sala que já causa algum respeito, e este concerto foi criado sempre, o fado em si, ou todos esses grupos que têm essa vertente mais direcionada para músicas que não são propriamente, que não são de um registro mais de animação. O fado não se enquadra em todos os contextos, e o Artefado, apesar de arriscarem em músicas que não são propriamente um fado, é sempre um grupo que talvez requer e que fique bem nesse tipo de salas. E eu acho que esse concerto está criado para realmente causar essa imponência no público, mas no fim de contas também tem alguns momentos em que o público poderá sentir-se à vontade, com alguns temas em que realmente são mais animados, e o próprio Marco também acho que tem aqui um sentido de humor
também nas suas atuações, e ele próprio também trará alguns temas que eventualmente vai meter aquela plateia a cantar com ele. Ainda não chegamos ao fim, vamos fazer só mais uma pausa musical, mas fica já aqui o apelo às pessoas para aparecerem, para não perderem este grande espetáculo. Vamos aqui para uma peça em que o Álvaro mete-me sempre a dizer estes números muito engraçados, que é uma peça, estás-te a rir, não é? Uma peça de uma marcha cerimonial de tributo a Edward Egwat de Jan van der Rust. Até já.
vamos continuar a nossa conversa. Eu vou-me virar agora um bocadinho para as 12 Ribeiras, o tema Filharmónicas. Para além destas ideias todas que já são poucas, tens mais alguma em mente até o Natal? Alguma coisa diferente? Ou então resta descansar o resto do ano? Descansar é uma palavra complicada no meu dicionário. Não, o calendário está bastante preenchido. A gente desde outubro para cá, ou seja, tivemos o ano passado durante o verão as festas normais de se fazer, festas umas aqui, outras ali, convites. Tivemos em São Jorge, de São Joaninhas, etc. Depois em setembro abraçamos o concerto do Marco Paulo. Acabamos o Marco Paulo, viramos para o concerto de Natal que foi feito com o Corte Berfranco, com outro repertório completamente diferente, ou seja, Marco Paulo é rock and roll e tudo forte e feio às vezes, como é normal em todos os lados, e depois passamos disso para um concerto numa igreja com um coro que canta à capela, fazer um repertório completamente diferente do que é normal, sem grandes percussões, só mesmo a banda, a afinação, um trabalho muito difícil e muito complexo de se fazer. Depois o mês de janeiro foi aquele mês onde eu fiz 3-4 ensaios para preparar algumas coisas para a seguir a isto, porque a gente tem o Festival de Bandas este fim de semana, temos o concerto com o Marco Rodrigues para a semana e na outra semana temos coroações, como todas as filarmónicas têm, e portanto tive ali 2 ou 3 ensaios para começar a ver umas coisinhas para depois apriorar a partir do concerto do Marco Rodrigues. E quando acabar o concerto de Marco Rodrigues tenho que me virar para outro grande projeto que já foi oficializado. Vamos estar presentes na Feira de São João, das São Joaninhas, numa das touradas de praça, a tourada de praça do dia de São João, onde vamos ter que inserir um repertório completamente diferente de tudo o que fizemos. Vamos ter que o trabalhar ao pormenor, porque as regras, se é assim São que eles outras. chamam agora, são outras, e agora uma filarmónica para estar presente na praça tem que passar por uma série teste. de castings. É o que eles querem, apesar de eu achar que não faz muito sentido, cada um faz aquilo que pode e aquilo que consegue, e acho que faz parte, mas tenho que me virar para isso com pés e cabeça, porque o mês, ou seja, temos de entrar em abril, de abril a junho são 3 meses, e 3 meses com coroações, com bolos, passam a correr. E pelo meio disto tudo, vamos viajar novamente. É algo que a direção desta casa felizmente insiste para que aconteça regularmente todos os anos, e felizmente está bem a casa está estável para se poder fazer esse tipo de trabalhos. Vamos ir à partida a território continental, e se assim o for, que tudo se encaminha para que assim seja. Então, só a acertar os últimos pormenores, temos que ir a Portugal continental com a bagagem cheia. Não sei se com algum destes espetáculos inseridos aqui ao barulho, seja, quem sabe, ou seja, até ao fim do verão há muita coisa a acontecer, e depois do verão vai haver de certeza. A gente diz que vai descansar, mas aparece sempre alguma coisa. Falaste nas São Joaninas, que tens o concerto Marco Paulo, tens a tourada de... Em 3 dias de diferença. Se calhar tens alguma marcha de São Tem João. 2 marchas de São João. Ou Tem seja, desfile não sei se tens algum contrato com a Red Bull para dar aos músicos, porque isso vai ser doses extra todos os dias, mas pronto, tudo se consegue com muito. Vai ser umas São Joaninhas normais. Sim, A tourada é na quarta-feira, se não estou em erro, e o espetáculo é na sexta, portanto, passado passo de obras para cantar Marco Paulo em 2 dias. Tranquilo. Eu só tenho que abanar os braços. Tenho que fazer o resto. Mais umas bedeiras nas jornalistas. Não interessa. Isto não interessa. Falaste muito bem no Porto Judeu. Achas que esta formação que o Porto Judeu é importante para as nossas bandas? Obviamente nem todas as bandas conseguem estar presentes para fazer o concerto, mas é oferecida a todas as bandas formação aos músicos, especialmente aos mais novos. Achas isto importante para as bandas? Eu acho que é importantíssimo. Acho que a gente, se for a fazer uma análise daquilo que é a história das bandas filarmónicas na Ilha Terceira, a verdade é que o Festival de Porto Judeu vai para a 13ª ou 14ª edição, se não estou em erro, e a verdade é que com 1 ano ou 2 no ano passado infelizmente não houve, e depois o Covid teve 2 anos também de paragem, se não me engano, portanto penso que o festival existe há cerca de 15 anos. Sim. E a gente, se for a analisar bem, há 15 anos foi quando eu comecei nestas andanças, 15, 16 anos, e eu lembro-me perfeitamente no início, eu vi as bandas e
E para mim aquilo era bom, era incrível, e para todos nós, porque não sabíamos o que é que era, ou seja, o que é que estava para vir. Mas a verdade é que nos últimos 15 anos as bandas deram um salto enorme, e se formos todos a pensar o porquê desse salto, se calhar o Festival de Muito se Bandas deve a isso. responde a isso, ou seja, o facto das bandas irem lá, quando a gente vai lá tocar com outras bandas, não queremos fazer má figura, qualquer uma das bandas, cada uma com as suas limitações e cada uma com o seu nível, que a vida é mesmo assim, mas queremos ir lá apresentar um bom trabalho e um bom repertório, não é? E a gente, se for analisar há 15 anos atrás, por exemplo, de um exemplo da percussão, que acho que é o que faz a diferença toda nesses últimos 15 anos, para além da qualidade dos maestros que aumentou, a qualidade dos músicos que foi melhorando com a ajuda de quem nos ensinou na escola de música, a percussão faz toda a diferença. E eu lembro-me, quando comecei a tocar música, a gente tinha um bombo, E uma caixa e uma caixa e uns pratos, era aquilo que a gente, e umas castanholas para tocar um espaço de ovos. Hoje em dia os músicos, ou seja, os músicos de há 15, 20 anos atrás, hoje em dia vão tocar música numa harmónica, estão muito limitados, porque não conseguem tocar lâminas, não conseguem. Muitos nem sabem ler uma Muitos pauta. nem sequer sabem ler uma pauta, e isso hoje em dia, nem sequer, eu costumo dizer, nem sequer nas marchas de São João, e o Walter por acaso é que faz as minhas, eu digo-lhe todos os anos, homem, isto é uma marcha de São João, eu queria tocar isto de cor e divertir-me um bocado, mas lá está, as coisas estão tão complexas e tão bem feitas, mas para ser bem feitas têm que ser difíceis. Ou seja, eu acho que, em suma da conversa, acho que o Festival de Bandas trouxe isso aqui à ilha, quer se queira, quer não. Eu, enquanto maestro, estive presente nas reuniões do ano passado e deste ano, que no ano passado vou ao cancelamento, este ano felizmente já apareceu bandas interessadas em participar. Eu acho que eles fazem o que podem para manter vivo o festival e para inovar, acima de tudo para inovar. Há 2 ou 3 anos atrás era um concerto individual, chegou a uma altura que se percebeu que isso estava a ficar um bocado maçador para o público, já meteram o formato de, entre aspas, de despique entre bandas, que eu acho que calha bastante bem, acho que é interessante, acho que é interessante a gente estar a tocar ao lado de alguém e saber que no fim somos todos amigos e vamos todos beber um copo a seguir. Portanto, acho que é muito importante, e eu acho que, e faço essa chamada de atenção, vão estar muitas bandas presentes, se não estou em erro são 10, mas faltam as outras 12, se não me engano, e sei que todas têm os seus problemas, todas têm dificuldades, como a minha também tem, mas é muito importante aparecer nestes momentos. Estamos a chegar ao fim do programa, não sei se querem deixar alguma mensagem, aproveitar que tem o microfone na sua frente e descarregar alguma coisa. A única mensagem que podemos deixar é realmente agradecer também essa vossa iniciativa e o vosso trabalho para a divulgação desse tipo de eventos, não é? E é claramente um evento interessante, em que também dignifica e desafia as filharmónicas, que é este concerto de Jartefato, e deixamos o apelo. Temos quase a casa cheia, mas ainda restam alguns bilhetinhos, e pronto, temos a certeza que sem dúvida será um concerto nós não vamos esquecer, e para quem está do outro lado também acho que vai sentir a emoção das músicas e dos arranjos que foram criados para esta noite. André, agradecer mais uma vez a vocês pelo convite, agradecer de uma forma oficial ao Jartefato pela lembrança e pela confiança depositada em nós, e convidar, como eu vos disse bem, a casa está bastante preenchida, os principais lugares estão praticamente esgotados, mas convidar as pessoas a estarem presentes e dizer que vão ver momentos bastante fortes e bastante emocionantes. As grandes músicas do Mark, praticamente todas elas têm um sentimento muito grande, que certamente vai criar muitos momentos de lágrimas, quer fora, quer dentro do palco, entre nós, pelo momento que se está a viver, e esperemos que as pessoas venham ter connosco para viverem isso connosco. muito bem. Após este apelo, vamos encerrar o nosso programa com o Passo de Pascoal Chovi, Pepita Rose. Até para a semana.
Fanfarra Operária convida.